ler ela aqui junto com vocês, inclusive, reportagem do nosso queridíssimo Jamil Chad, e falando sobre a atuação do governo Lula em postos diplomáticos. E segundo aqui o levantamento feito pelo Jamil e a análise sobre o governo Lula, os melhores postos diplomáticos foram direcionados para os homens. O governo Lula destinou os melhores postos diplomáticos para homens, relegando as mulheres para a chefia, principalmente de embaixadas, com uma classificação inferior, dentro do ranking que se estabelece na chancelaria para designar a importância e obstáculos do trabalho. Os dados estão sendo divulgados no momento em que a Associação de Mulheres Diplomatas Brasileiras lança hoje a campanha Paridade na Diplomacia, com o objetivo de sensibilizar as autoridades brasileiras, em particular dentro do próprio Ministério das Relações Exteriores, mas também em toda a sociedade civil, quanto à importância de promover a igualdade e a paridade de gênero nos quadros da diplomacia brasileira. No Itamaraty, cada posto no exterior recebe uma classificação. E aí é considerado, né, posto A, posto D. E de acordo com os dados, o Itamaraty nomeou mulheres para chefiar apenas 3 postos de embaixadas classificadas como A ou B. Em Washington, Estocolmo e Tallinn. Mulheres foram nomeadas para 8 postos de chefia em embaixadas classificadas como C e D. Enquanto isso, os homens estão em 7 postos A, incluindo Londres, Paris e Roma, e mais 7 em postos B. De todos os postos A, com mais de 10 diplomatas, apenas um deles foi entregue para uma mulher, no caso, a embaixada em Washington. Como é que você vê aí essa divisão? Madá, vou começar com você, como mulher. É o que a gente espera de todos os governos. A diferença é que os progressistas tentam enganar a gente e falar que vai ser diferente. Mas também tem uma outra questão, que é a questão pragmática, Fabíola. O Brasil está tendo cada vez mais relações diplomáticas próximas com países que não consideram a mulher na mesma categoria de ser humano que o homem. Então a gente vai perder espaço, é natural, porque para manter a relação com esses países, o Irã, por exemplo, não aceita mulheres. Você vai botar uma embaixadora inteira? Não tem como. Como é que vai promover esse diálogo? Você consegue nos BRICS se você colocar uma ex-presidente da República, que vem com essa chancela. Mas mesmo nos cargos distribuídos aqui internamente no governo Lula, a gente vê, por exemplo, uma promessa. Aqui em São Paulo tem um candidato a prefeito que é de esquerda, que falou que vai ser paridade no secretariado dele, e no gabinete dele não é. A gente não vê isso ser levado muito a sério, e creio eu que tem retroagido, sim, nos últimos anos essa questão. No próprio âmbito da ONU, você vê que aquela comissão da ONU para mulheres, ela está sendo chefiada pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com ressalva. A ressalva é a igualdade da mulher com relação ao homem. A gente tem o dirigente lá do Irã, que morreu sendo homenageado na ONU, com as mulheres apanhando na rua porque não estão usando o véu do jeito certo. E assim, no imaginário popular, aquela coisa do hijab ter que ser usado de tal jeito, já é da cultura deles, isso e aquilo. Não é. Teherã tem uma vida parecida com a de São Paulo. A diferença é que quando a política aperta, pode aparecer a polícia política, a polícia de costumes num shopping center e levar toda a sua família porque apareceu um trecho de cabelo. Isso tem sido manipulado. Quantas mulheres já foram assassinadas no Irã por causa disso? É um país próximo da gente e que está ganhando cada vez mais força. Você veja, por exemplo, a Rússia, de quem a gente também é muito próximo. A Rússia retroagiu nos direitos das mulheres nos últimos anos, de tal maneira que até a lei de violência doméstica não tem mais, sabia? Não pune mais violência doméstica. Então, assim, se a gente está se aproximando desses países, a gente tem que se preparar, porque é isso que vem adiante. Não importa que o discurso de parte dos progressistas ou até das feministas seja diferente. Esse é o 5º governo do PT. As reivindicações das feministas, por exemplo, a legalização do aborto. Em 4 governos houve algum esforço
ou até a presidente que era mulher foi fazer aliança com a Assembleia de Deus. Então, assim, o avanço do direito da mulher, ele sempre foi muito difícil. É algo muito recente, é algo do último século. 100 anos atrás, nós mulheres não tínhamos nem o direito de votar, mas nesse momento que eu vejo é que há um incômodo com a presença pública da mulher, há uma leniência com misoginia em ambos os polos políticos, e, de certa forma, quando a gente tem políticos que trabalham com ressentimento, gritando tanto, a mulher vale mais subjugada do que aliada. Porque o homem que você permite ser misógino com uma mulher, maltratar a mulher, chamar a mulher de louca, de burra, falar sobre a aparência física, falar sobre a idade e fingir que é por causa de política, quando você permite isso a alguém, você tem um aliado que não te deixa, que não te critica. E é o que as nossas forças políticas têm feito, Fabiola. Eu sou muito cética com relação ao avanço de direitos das mulheres. E você sabe, eu tenho falado sempre, a gente está piscando e está perdendo espaço. Dá um desânimo ouvir isso e constatar isso, né? Porque, como você falou, promessas, mas a gente vê que não existe realmente. A gente vê o Supremo Tribunal Federal com apenas uma mulher, né? A gente vê a quantidade de ministérios também direcionados a mulheres, enfim, e por aí vai, em vários cargos. Não é fácil. Aliás,